Jó, capítulo de número 32, verso de número 1, diz assim: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Na semana passada, quem estava aqui na quarta-feira passada, no culto fé da semana passada, nós começamos a falar, conversamos um pouquinho, refletimos acerca do grito do Espírito. E eu havia dito para os irmãos que os livros de cunho poético na Bíblia, eles são a representatividade dos gritos do ser humano naquilo que diz respeito à sua subjetividade, ou seja, à sua totalidade, ou seja, à sua essência. E quais são esses livros poéticos? Eu havia dito aos irmãos que os livros poéticos são Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros poéticos na Bíblia Sagrada e eles refletem os gritos, o grito do Espírito, o grito da alma, o grito do corpo. E nós demos uma pincelada e, na verdade, batemos mais, falamos mais, refletimos mais sobre o grito do Espírito, que é descrito justamente aqui no livro de Jó. Vimos que o livro de Jó é um livro que está falando sobre sofrimento, e o sofrimento que às vezes não tem uma causa aparente, e depois descobrimos que o sofrimento que não tem uma causa aparente, na verdade existe uma causa, que são forças malignas por trás daquele sofrimento que não tem causa aparente. Vimos também que a Bíblia, ela está dividida em literatura, gêneros literários, para que você e eu possamos compreender melhor o que Deus ele tem para nos ensinar. Vimos estas coisas e terminamos da seguinte forma: há um grito do Espírito, o grito da vida. E como vencer esse grito? Aí vimos que Jó demonstra que podemos vencer o grito da vida, o grito do Espírito, partindo do pressuposto que Deus vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E se ele vive, ele vai se levantar sobre a terra. Foi assim que nós terminamos e foi isso que vimos na semana passada. Dando continuidade, então, quando eu olho para Jó, eu percebo um cenário montado. E quando eu olho para Jó, qual é o cenário que eu vejo na descrição ou na narrativa de Jó? O cenário é o seguinte: há 2 mundos distintos, há 2 mundos distintos imperando no enredo de Jó, o mundo material e o mundo espiritual. E este último, ou seja, o mundo espiritual, ele é um mundo que parece que nós esquecemos que ele existe, mas existe. Nós o tratamos com desdém, mas ele existe. Às vezes vivemos como se ele de fato não houvesse, não existisse, mas ele existe. E o lado ruim do mundo espiritual milita contra os servos de Deus. Outra coisa que vejo no cenário montado, na narrativa de Jó, é que além de ter 2 mundos distintos, há também 2 governos. O governo de Deus e o governo do diabo. O governo de Deus traz vida, o governo de Deus traz cura, o governo de Deus traz reedificação, o governo de Deus traz regeneração, o governo de Deus traz paz. Agora, o contrário é o governo da oposição, é o governo do diabo. O governo do diabo, ele traz morte, ele traz sofrimento, ele deixa um rastro de choro, um rastro de dúvida, um rastro de caos. Este é o governo do diabo. O diabo luta, o diabo milita para tirar Deus de cena. E a missão do diabo é desconfigurar, bem como bestializar o que nós
nós chamamos na teologia de imago Dei. E o que é o imago Dei? A imagem de Deus. Então, qual é a principal missão do diabo? A principal missão do diabo é desconfigurar e bestializar a imagem e semelhança de Deus, militando e se opondo ao governo de Deus. Outra coisa que vejo no cenário montado no livro de Jó é que ali o enredo que é descrito é um enredo com base no sofrimento, coisa que você e eu não estamos isentos por servir a Deus. Servir a Deus não é um cheque em branco para que você não sofra. Pelo contrário, servir a Deus pode pressupor que você vai sofrer. E ainda usa a expressão de Jesus, que neste mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. E se Ele está conosco todos os dias, nós também vencemos, porque Ele venceu, logo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É assim que funciona em relação ao sofrimento. Mas outra coisa que vejo montado no cenário ali de Jó é que há um grito do Espírito, um grito alto que às vezes as pessoas elas não ouvem. E também, por último, percebo que o cenário é um cenário de amizade. É um cenário de amigos. Jó é um livro que está cheio de amigos. E é importante nós termos amigos. E diria eu que nos gritos do espírito da nossa vida, ou seja, nos gritos do sofrimento, mediante ao sofrimento, eu diria que raramente você vai passar sozinho. Nós não passamos sozinho. Os gritos do espírito sempre tem alguém que está de joelho dobrado, que está pronto a aconselhar. Raramente passamos sozinhos. O livro de Jó é um livro que fala sobre a amizade. E é importante termos amigos, porque eles aparecem em horas difíceis. Conforme escreveu Salomão, meu amigo, em Provérbios 17, que diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Por que é importante ter amigo? Porque o amigo, ele é o confidente. O amigo é aquele que faz parte da intimidade. O amigo é aquele que é parceiro. E é parceiro para todas as horas. Gostei de uma expressão que um dia eu havia conversado, na verdade, com o Jonas, cantor aqui da nossa igreja, líder do louvor aqui da nossa igreja, e eu falei, nós temos que conversar, sobre empreendimentos, tanto ele quanto eu temos um pequeno negócio, nós temos que conversar sobre isso. Aí ele falou, pastor, hoje eu não vou conseguir. E por que você não vai conseguir, Jonas? Porque o carro do Júlio quebrou em tal lugar, e eu vou lá buscá-lo. Isso é amigo. O amigo é parceiro, não é só parceiro quando tem picanha. Ele é parceiro quando o pneu fura. Por isso é importante nós termos amigo. O amigo é importante porque o amigo é aquele que caminha junto. Você sabe que tem alguém caminhando com... Eu fico contente, irmão, com os irmãos, quando os irmãos vêm para cá. Eu fico muito feliz. Mas você quer ver uma pessoa que eu fico feliz de estar aqui na igreja? É o pastor Selmo. Eu fico muito feliz e eu me sinto seguro dele estar aqui. É mais ou menos assim, se caiu endemoniado, o Selmo está aí. Então, eu me sinto seguro. Porque caminha sozinho, apesar de estar falando num tom de brincadeira, é uma verdade. Eu me sinto seguro, o amigo te dá segurança. Por quê? Você caminha junto. O amigo é aquele que chora junto, é o que sente junto, é o que se alegra junto. E no início do enredo de Jó, você vai ver que os amigos estão ali, eles são complacentes. Eles são empáticos, eles são simpatizantes da dor de Jó. Eles eram tão amigos de Jó que chegou o momento que eles achavam no direito de julgar o sofrimento de Jó. E é aí que eles estragam a amizade. Quando eles se acham no direito de começar a julgar. Aí acabou com toda a amizade. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que quando esses amigos começam a julgar,
Jó, ele fica incomodado com as palavras de seus amigos, porque ele se sente injustiçado. É mais ou menos como se você esperasse aquelas palavras de qualquer pessoa, mas de você. É mais ou menos como se você falasse aquela célebre frase de Júlio César: até tu, Brutus, se sente injustiçado. Então, Jó, ele fica incomodado com o julgamento dos seus amigos. Jó sente-se como réu. E não há um juiz para julgar, são os seus amigos que estão julgando ele do quê? Nem Jó sabe. Jó, ele fica zangado. Quando você lê a narrativa de Jó, você vai perceber que Jó se altera. Você vai perceber que Jó, ele fica zangado. E todas as vezes que nós ficamos zangados, nós apertamos a tecla no modo defesa. Toda vez que ficamos zangados, nós apertamos, todos nós temos esse botãozinho. É o botãozinho no modo defesa. E quando ficamos zangados e apertamos esse botãozinho e ficamos no modo defesa, aí então você e eu passamos a responder um julgamento e passamos a responder também uma ofensa com exaspero. E o que é exasperar? Exasperar é quando você responde uma ofensa a um julgamento com sarcasmo e com ironia. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu acho que acontece só na minha família, pois só a minha família tem problema. E você está naquela reunião, tipo agora, final de ano, né? Que vai aquele parente que você não vê há 10 anos, aí resolve ir na festa de ano, coisa assim, né? Que acontece, novela da vida real, coisas da vida. E você então percebe que alguém te julga, te ofende. Está no tom de brincadeira, está todo mundo ali, ha, 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 mas julgou, ofendeu. Você se sentiu injustiçado, porque a pessoa não tem o conhecimento do todo. Aí você fica zangado, aperta o botãozinho, modo defesa. Aí você então exaspera, respondendo com sarcasmo e com ironia. E sabe o que acontece? Quando nós respondemos com sarcasmo e ironia a um julgamento e uma ofensa, fica aquele climão. Todo mundo fica quieto porque percebeu a rixa de um com o outro, e tipo assim tenta disfarçar, e tem sempre aquele parente que tenta quebrar o gelo, né? E aí tenta conversar de novo, mas acabou a festa. Foi o que aconteceu com Jó. Jó se sente injustiçado, Jó fica zangado, e Jó responde com exaspero, responde com sarcasmo, responde com ironia, e fica esse climão. Acabou então aquela amizade. E é nesse momento, mediante ao sofrimento e a acusação dos seus amigos, que Jó percebe que a sua fé começa a vacilar. E todas as vezes que a nossa fé vacila, é como se você e eu, nós andássemos num quarto escuro. E se você não percebeu, perceba, todas as vezes que não há luz, você fica tateando, para não bater o dedinho, quem sabe em algum móvel você sentir aquela dor, porque acontece. Então a gente fica tateando, para não acontecer um desastre. Todas as vezes que a nossa fé vacila, como a de Jó, nós começamos a tutibiar, e nós começamos a buscar Deus em troca de resposta, e nós estamos num quarto escuro, nós não estamos vendo nada, e nós ficamos perdidos. Isso é tão verdade, que Jó, então, ele esboça e lamenta no capítulo 23, verso de número 3, dizendo: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. É mais ou menos assim: onde é que está Deus? Me passa o endereço.
Me passa o contato dele para eu falar com ele, onde é que ele está, me fala, para eu ir atrás dele, é isso que Jó está dizendo. Então me chegaria ao seu tribunal, ele está tateando, ele está buscando, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia tudo o que me dissesse. O que ele está querendo dizer, se eu encontrasse Deus, as coisas ficariam às claras. Eu trocaria uma ideia, mas eu não estou achando Deus. Eu estou caminhando no quarto escuro, porque a fé, ela está balançada, está tutibiando. Ela não é mais consistente, ela não é mais linear, ela não está mais sólida. Então ele começa a procurar Deus e não acha. Mas tenta imaginar, se não é justificável a situação de Jó. Um sofrimento sem causa aparente. A perda de tudo, inclusive da própria saúde. Amigos julgando mal, sem conhecimento de causa, pressionando Jó, para que Jó viesse confessar um pecado que ele nem sabia qual era. Veja se não é desesperador. O sofrimento de Jó não é só orgânico ou biológico. Ele é espiritual, ele é moral, ele é biológico, mas ele também é sentimental. Em todas as áreas que envolvem o ser humano, Jó, ele passa a sofrer. É por isso que Jó precisa de respostas. E quando você e eu temos a fé vacilante, uma fé que está vacilando, e nós estamos tateando, procurando Deus e não estamos achando, nós queremos resposta. E Deus fala. É o que acontece com Jó. Deus começa a responder Jó. O equívoco é que nós achamos que Deus começa a falar com Jó a partir do capítulo de número 38. Equívoco. Deus não começa a falar com Jó a partir do capítulo 38. Deus começa a falar com Jó a partir do capítulo de número 32, através de um personagem que ficou o tempo inteiro quieto. Eliú. Do capítulo 1 até o capítulo 31, Eliú está ali. Eliú está presente. Eliú está ouvindo Bildade, Zofar, Elifaz e Jó falar. Eliú está acompanhando todo o processo, mas Eliú está calado. Mas quando chega no capítulo de número 32, Eliú começa a falar. E se você ler o capítulo de número 32 até o capítulo de número 38, e depois ler o que Deus fala a partir do 38 para Jó, você vai ver que o que Deus falou é praticamente a mesma coisa, para não dizer a mesma coisa que Eliú falou. Tanto que, quando nós vemos Deus corrigindo, Deus corrige Bildade, Elifaz, Zofar e Jó, mas não corrige Eliú. Porque Eliú fala com verdade. Eliú é o camarada mais novo que tinha ali, acompanhe comigo aí, ó, Jó 32, verso 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Quem tinha mais idade do que Eliú? Jó, Bildade, Elifaz e Zofar. Ou seja, os amigos de Jó e Jó eram mais velhos. E Eliú, o mais novo, então ficou calado. Tipo assim, eu não vou me meter na conversa de adulto. Tanto que se você ler depois, a partir do verso de número 6, vamos ler aí o que ele diz, ó. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: eu sou o de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, ou seja, é experiente, porque são avançados em dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Aí Eliú, então, cai a ficha e ele diz assim: mas na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso que faz o entendimento. O que ele quer dizer? Não é só os velhos que têm sabedoria. Quem tem sabedoria e entendimento é quem tem o Espírito de Deus. Então eu posso falar.
É isso que Eliú está querendo dizer aqui. Eliú é o mais moço, e diria, o mais sábio, e diria ainda, o mais prudente na hora de falar, e fala segundo Deus, e não é corrigido por Deus. E Eliú ainda demonstra as características de uma fé genuína. Eliú. A pergunta é, quais são as características de uma fé genuína mediante ao sofrimento do próximo? Quais são? E olhando para Eliú, eu percebi que uma fé genuína que me faz homem de Deus, uma fé genuína que transforma uma mulher em uma mulher de Deus, diante do sofrimento alheio, diante do sofrimento do próximo, é uma fé cortês e uma fé respeitadora. Se tu não anotou, tenha o hábito de anotar. Porque quando você anota, quando você escreve, ouve e vê, você grava muito mais do que quando você lê. Quando você lê, você grava apenas 10%, o restante não, então escreva. Quais são as características de uma fé genuína? De uma fé cristã verdadeira? Eliú, não sendo cristão, nos ensina. A fé genuína, ela é cortês e ela é respeitadora. Cortês, ser cordial, é ser refinado. Em outras palavras, a fé cristã tem que ser refinada. Ser cortês é ser amoroso, não rancoroso. Ser cortês é ser delicado nas palavras e não ir com os dois pés no peito, só porque tu é lavado e remido no sangue do Cordeiro, só porque tu é crente, só porque tu é cristão. Não é para ir com os dois pés no peito. Ser cortês é você ser delicado nas palavras. Ser cortês é ser gentil. Ser cortês é ser educado. A característica de uma fé genuína é ter uma fé cortês, ser amorosa, gentil, delicado no falar, carinhosa. Isto é fé cristã. E por respeito, eu entendo consideração e reverência, mas eu devo considerar o quê? A história. Eu devo considerar a história da pessoa. Por isso eu não posso dar julgamentos. Porque quando eu me deparo com o sofrimento do outro, com o grito do espírito do outro, eu estou vendo apenas uma parte do outro e o restante dele eu não considero? Eu vou julgar apenas este momento? Eu vou julgar apenas este ato? Eu vou julgar apenas este pensamento? E o restante da história não se julga? Não se leva em consideração? Anula. E eu condeno a pessoa por um ato, por um fato, por um pensamento? Isso que é fé cristã? A fé cristã, ela é respeitadora. Ela respeita e considera a história. Quando eu contextualizo, partindo do pressuposto da minha própria experiência pastoral, eu ouço crente, eu ouço cristãos que têm fé raivosa. Tem cristãos que desejam o mal. Eu vou te dar um exemplo. Pastor Rodrigo não bate bem da bola mesmo? Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi cristão, me recebe título de cristão, que está desejando mal, está desejando que o próximo governo que assumir a república dê tudo errado. Eu fico só olhando. E eu vou dando uns passinhos assim para trás, assim. Aí depois você não sabe por que o pastor Rodrigo está se afastando. Irmão, não importa o governo vigente.
Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, a Bíblia nos manda abençoar. Pagar o mal com o bem. Se depender de nós, disse Paulinho, meu amigo, tende paz com todos os homens. Jesus ainda contraria. Como é que pode? Da fonte doce, palavra de Deus como mel, fonte doce que se diz cristão, ter palavras amargas de maldição. Como? Não combina cristão com maldade. Cristão com desejo do mal. E aí, eu encontro na minha experiência, além de uma fé raivosa, uma fé maldosa. Tem gente que fica feliz, crente, que fica feliz quando o outro se dá mal. Ele fala, não falei? Olha lá, tá certo, ó. Deus pesou a mão. E eu não consigo entender esse negócio de Deus pesar a mão. E tu fala assim, pastor, você não acredita que Deus é justo e juiz? Claro. Claro. E a justiça de Deus está feita pautada no versículo que Paulinho escreveu. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também se fará. Não é que Deus está pesando a mão. Quem está se jogando no lamaçal, no caos, é a própria pessoa, não é Deus. Deus não pesa a mão. Estamos na época da graça. Deus está na época da reconciliação. A pessoa com seus atos, tudo que plantar, Deus não se deixa escarnecer. Ela vai colher. Não é Deus pesando a mão, é a pessoa que caçou aquilo. Aí, transforma Deus amoroso no monstro. Aí vem C.S. Lewis e diz, pior do que não acreditar em Deus, é acreditar num Deus monstruoso e transforma Deus num monstro. A fé cristã é uma fé cortês, uma fé respeitosa. Aí eu consigo compreender o que disse o meu irmão mais velho, Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo de número 12, verso de número 7. Olha o que Jesus fala, por isso que eu falo, irmão, vai ler a Bíblia. Olha o que Jesus fala. Mas se vós soubesses o que significa, Jesus leu Oséias, além de ter inspirado, ainda leu. Jesus, parafraseando Oséias, Jesus disse assim, ó, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, não sacrifícios, vocês não condenariam o inocente. Aí eu olho para uma igreja que começa a jogar pessoas para fora, que vai tirando dos departamentos e jogando para fora. Fica aí, ó, tu não serve para cá não, porque eu sou muito santo, tu ainda não se consertou, tu vai se resolver lá, porque é lá fora que é o pecado. Irmão, eu até queria pregar umas vitórias aí. Eu até queria. E sabe o que acontece? Às vezes eu vejo o pastor Selmo, Sandro, Raquel, os outros pastores pregando, eles pregam umas palavras boas aqui, falando de bênção para tu, aí eu fico como bruxo da história. Há irmãos que desejam mal, e Deus, conhecedor do nosso coração, Deus repreende Israel lá atrás, em Deuteronômio, capítulo de número 9, verso de número 4. Eu faço questão que tu pegue isso, que tu grife, coloque aí um marca-texto, não sei, coloque um marca-página, faça alguma coisa. Olha o que Deus falou lá atrás para Israel, que serve para nós como uma correção. Deuteronômio 9, 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, ou seja, tipo assim, ó, quando Deus que vive se levantar ao teu favor, que é o que nós estamos falando aqui, então não fala no teu coração, por causa da minha justiça, porque eu sou bom, é que o Senhor me trouxe essa terra e julgou a minha causa e a fez a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança para fora de ti.
Não é por causa de vocês, da sua justiça, da sua retidão, da sua bondade de coração, que vocês estão entrando para possuir essa terra, mas pela impiedade deles, a impiedade dessas nações que o Senhor Deus está lançando fora de diante de ti, e para confirmar a promessa que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe, pois, que não é por causa de vocês que o Senhor teu Deus está dando essa boa terra para possuí-la, pois vocês são povo obstinado. O que Deus está falando assim não é para ficar contente quando eu começar a julgar. Não é para você ficar feliz, dar pulinho quando você receber a vitória, e aqueles que estavam lá querendo o teu mal, você ficar vendo ele na desgraça. Não é para você ficar contente. Deus está cumprindo a sua promessa apenas por misericórdia e graça, ponto. Não é merecimento. É por isso que o pastor Rodrigo é contra a campanha, porque é meritocracia. Eu faço a campanha para receber isso de Deus, não merecemos nada. Fazendo ou não fazendo, tudo o que mereço é morte e inferno, mas Deus resolveu me dar a sua misericórdia e graça. Ele me tira do inferno e me coloca nos seus braços. É assim que funciona com Deus, tudo em nossas vidas. Então eu acredito que devemos parar de julgar e ter doçura nas palavras. Segundo, para nós terminarmos, quais são as características de uma fé cristã, genuína? A fé cristã, genuína e verdadeira, ela é compassiva. E por compassivo, eu entendo aquilo que é o ato ou efeito de se compadecer. Ato ou efeito de ter compaixão, amor em ação. Então, quando nós falamos, porque há oportunidade, irmãos, que Deus vai nos dar para falar com alguém que está gritando no espírito, que está sofrendo. Vai vir essa oportunidade, Deus vai colocar esse tipo de pessoa na tua frente. Porém, quando nós somos falar, nós não devemos falar pelo achismo. Não devemos falar pelas instruções acadêmicas. Nós devemos falar, acredito eu, que deveria ser assim, irmão, irmã, eu não sei o que é isso, eu não passei por isso, nunca vivi isso. Mas a Bíblia diz, isso não é achismo. Nós instruímos e consolamos com a palavra de Deus, tendo humildade para demonstrar que não sabemos de tudo. Por isso eu oro, irmãos, eu oro muito para que a verdadeira fé ela inunde o nosso ser, uma fé genuína, uma fé verdadeira, que faça de mim um homem de Deus, que faça de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, ao ponto das pessoas quererem servir a Deus pelo prazer, não pelo desgosto, nem pela obrigação. É por isso que eu oro para que Deus nos livre do julgamento, irmãos, vamos parar de julgar, que Deus nos livre de julgamento. Eu oro para que Deus nos livre do mal, mas não o mal só que posso receber, mas principalmente o mal que eu posso ser, o mal que eu posso fazer. É para isso que eu oro, que Deus prospere a sua vida grandemente, no nome de Jesus.